Olá, estamos de volta com a nossa última aula da manhã e vamos falar sobre as doenças orificiais, as doenças que atingem aí o canal anal e o ânus, aí, as doenças benignas mais comuns, que são as doenças mais comuns na coloproctologia, né? Então, inicialmente, queria falar para vocês que para o diagnóstico das doenças anorretais, o exame físico costuma ser suficiente. E o exame físico, o exame proctológico. Então, vocês têm que entender um pouquinho de como é feito esse exame para saber os diagnósticos que a gente vai falar mais para frente. Então, o exame proctológico para ver a região do ânus e do reto baixo, ele é feito em duas posições. A posição de Sims, que é um decúbito lateral esquerdo, onde você tem a perna direita um pouquinho mais flexionada que a perna esquerda, de forma que o joelho esquerdo está aqui, o joelho direito por cima, encostando na cama. Aí a nádega, o eixo fica um pouquinho para cima e o eixo de visão do examinador fica de cima para baixo. Então, um pouquinho é de lado, mas é um pouquinho deitado de bruços, porque o joelho direito bate na cama também, não é só o esquerdo, né? Não é um joelho em cima do outro, é o joelho de cima, um pouquinho mais para baixo, é a posição de Sims. E a posição genopeitoral, em que fica de joelhos e com o peito na maca, o cotovelo, que você expõe bastante o ânus, é a posição preferida para procedimentos, como cauterizações, tudo, é que mais bem expõe o ânus e o canal anal. Então, são posições que o paciente fica um pouco constrangido, né? Mas que tem que colocar o paciente nessa posição. Então, no exame proctológico, a gente começa pela inspeção, olhando a região do ânus e a região perianal. Então, aqui, por exemplo, nós temos múltiplos plicomas, que são pregas de pele no ânus. As pregas de pele no ânus podem ser de caráter inflamatório, como nesse caso, ou podem ser decorrentes de uma dilatação do tecido hemorroidário que tem na borda do ânus. Então, eu vejo aqui plicomas inflamatórios, fissuras anais, orifícios fistulosos, né, cicatrizes e uma certa epidemia da região perianal de caráter inflamatório. Esse aqui é uma paciente com doença inflamatória intestinal na forma perianal. Às vezes, na inspeção estática, você pode afastar um pouco a nádega e ver no canal anal distal, por exemplo, aqui, uma lesão condilomatosa, né? Então, condilomas, né? Papilomas, causada pelo papiloma vírus humano, pelo HPV. Então, doença sexualmente transmissível. Então, você pode ver úlceras, né? Pode ver bolhas. Então, você pode ter várias ulcerações ou várias bolhas sugestivas de herpes. Você pode ter uma úlcera grande, né? Um cancro duro, que é indolor, pode ter um cancro mole, você pode ter HPV, tudo isso na inspeção anal. Além da inspeção estática, você tem a inspeção dinâmica, em que você pede para o paciente fazer força. E aí você consegue ver as distopias pélvicas. Por exemplo, aqui uma procidência de reto, uma invaginação em que o reto sai pelo ânus. Então, o tipo de alteração que você olha, o ânus está normal. Se não mandar o paciente fazer força, aí não aparece isso. Então, você pode pedir para o paciente ficar em posição de cócoras no chão, você coloca um lençol e o paciente fica de cócoras, ou no vaso sanitário, se esforçando. Você vai ver exatamente o que sai. Ou pedir para o paciente fazer força para evacuar e olhar ali na hora do exame. Então, tem a inspeção estática e a inspeção dinâmica, em que você vai ver as distopias e prolapsos pélvicos, né? Depois disso, vem a palpação. Então, inspeção, palpação. Na palpação, você pode palpar a região perianal, ver se tem algum nódulo, alguma tumoração, algum ponto doloroso. E o toque retal faz parte da palpação. Então, o toque retal, você primeiro passa a xilocaína gel, né? Uma vaselina ou xilocaína gel, no ânus do paciente, pede para o paciente relaxar, fazendo a inspeção, relaxa. Você nota quando o paciente relaxa, você faz o toque retal. Você vai forçando o ânus do paciente. Aí você pressiona o dedo sobre o ânus, espera um pouco, existe um reflexo inibitório ânus-retal. E aí, ele vai relaxar. Relaxa a musculatura, você introduz o dedo. Então, é assim que se faz o toque retal. Aí, você tem o relaxamento do esfíncter anal interno, então, revisando um pouco da anatomia. A camada muscular do reto, ela se continua com o espessamento, que é o esfíncter anal interno, que é da parte de dentro do canal anal. E você tem o aparelho esfincteriano externo, que é estriado, que é voluntário. Tem a porção subcutânea, a porção superficial, a porção profunda. E aqui, fazendo o assoalho pélvico, você tem os elevadores do ânus, né? Os elevadores do ânus, porção profunda, superficial e subcutânea do esfíncter externo e o esfíncter interno. Aqui o sulco interesfincteriano. Você palpa o sulco interesfincteriano, você sente a superfície mucosa, você sente alguns órgãos, né?
o comprimento primeiro desse anel esfinteriano, que varia de 2 a 4 centímetros, no homem é um pouco maior do que a da mulher. Então você consegue sentir o canal anal ali, o comprimento do canal anal. O tônus tem hipertonia, com hipotonia você está com tônus normal. Você pode pedir para o paciente contrair para você sentir a contração voluntária também no paciente. E você sente, né, o conteúdo da ampola retal. Você pode ter um pólipo, um tumor, pode ter fezes. Né? Quando você tirar o dedo, você vai ver também o que tem na luva. Se tem sangue, se tem pus, se tem muco. E você palpa, além da parede do reto, da superfície mucosa, órgãos extra-retais. No homem, a próstata, na mulher, o colo do útero, o septo reto vaginal. Sempre forçar o septo reto vaginal na procura de uma retocele. A gente viu na aula anterior. Então, você vê estruturas extra-retais também. Então, tudo isso aí pelo toque retal. Então, você fala assim, fazer um toque retal no paciente. Como é que está o tônus? Ah, não sei. E você viu contração voluntária e esqueci de ver. Tem retocele? Eu não vi. E como é que está o colo do útero? Também não vi. Então, você não fez um toque retal, você deu uma dedada no paciente. Né? Então, o toque retal você tem que avaliar todas essas coisas. Então, superfície mucosa, espaço interesfinteriano, tônus, contração voluntária, órgãos retais, conteúdo. Então, tem que fazer essa avaliação aí, toque retal. Então, é simples, fazendo várias vezes você aprende, né? Depois do toque retal, você faz a anoscopia. A anoscopia é interessante porque muita gente fala, não vou fazer anoscopia, já peço direto uma colono. A colonoscopia não vê o canal anal é fechado. A colonoscopia vê o reto para cima, que é aberto. Insufla gás e é aberto. Para ver o ânus, tem que fazer anoscopia. Então, é muito comum você ter uma lesão no ânus, por causa do sangramento, o cara não faz exame proctológico, ele não passa num coloprocto, passa num cirurgião geral, passa num clínico, e o clínico vai lá e pede a colonoscopia, e não acha nada, e fica por isso mesmo. E, às vezes, tem um tumor no canal anal. Isso aí tem vários casos notórios aí, famosos, de acontecer isso aí. Colonoscopia, o colonoscópio abre o canal anal, e você consegue ver as hemorroidas, você consegue ver. As hemorroidas são estruturas vasculares que você não consegue palpar. Só palpa a hemorroida se tiver com um trombo dentro. Senão você toca e é normal a mucosa. Você tem que botar o onoscópio para ver se elas estão caindo ou não, são dilatadas ou não. Você vê a mucosa, se tem alguma lesão, se tem alguma úlcera, se tem algum condiloma. Então, sempre na anoscopia. E você pode complementar com a retossigmoidoscopia, que você faz na hora o exame, ou você pode fazer a colonoscopia depois. Não? Lembrando que como o bulbo retal puxa o canal anal para frente, o eixo inicial da introdução do aparelho é em direção ao pubis. Passou o anel no retal com uns 4 centímetros, baixa em direção paralela ao sacro. Introduz aí uns 10 centímetros. Depois você vai insuflando gás e sob visão direta vai introduzindo até os 25 centímetros. Você consegue fazer isso? Aí consegue fazer isso aí e faz o exame na volta, não na ida. Na volta, vem rodando e vem vendo todas as paredes do sigmoide do reto para ver se tem alguma lesão. A anoscopia é a mesma coisa, introduz o anoscópio, depois na volta você vem fazendo isso aqui. Muito bem. Então, a gente, vendo o exame proctológico, você consegue fazer biópsias, colocultura, fazer pequenos tratamentos na hora do exame proctológico. Então, muito raro você precisar de alguma coisa a mais do que o próprio exame proctológico para fechar os diagnósticos. As duas doenças mais comuns são a doença hemorroidária. Né? Então, para quem é leigo ou para quem é de uma especialidade que não seja gastro ou prócto, toda doença que tem no ânus é hemorroida. Então, a primeira coisa, a hemorroida não é uma doença. A hemorroida é a estrutura normal do corpo humano. Então, olhando aqui essa estrutura anatômica, a gente tem aqui a mucosa retal. Aí você tem a linha pectínea, em que você tem as criptas e as colunas. Em cada cripta dessa tem uma glândula, para lubrificar o canal do ânus. E você tem, aqui é aberto no reto, aqui no canal anal é fechado, está aberto para mostrar, mas na verdade aqui é fechado e aqui abre. Nessa parte fechada, nós temos na parte cranial e na parte distal, estruturas que são chamadas de hemorroidas. Você imagine uma esponja de lavar prato. Então, tem tecido elástico, conjuntivo, e cada buraquinho daquele é um vaso sanguíneo. Arteríolas e vênulas. São irrigadas por artérias que vêm derivadas diretamente da retal superior.
Isso aí incha e desincha. Como fica na parte cranial do canal anal, veda um pouco o canal anal para gases. Tem um certo papel da continência. Amortecem a passagem de fezes pelo canal anal. Então aqui nós temos as hemorroidas internas, que são recobertas por mucosa retal. E aqui as hemorroidas externas, que são recobertas pela anoderme, pela pele da região perianal. As hemorroidas internas não têm inervação sensitiva. As hemorroidas externas têm inervação sensitiva. Então, quando você falar de hemorroidas internas, lembre-se que elas não têm dor. Você tem uma pressão incômoda, mas dor não. Então, as hemorroidas internas, quando elas estão dilatadas, e essas hemorroidas vão inchando e desinchando, quem faz esforço para evacuar, né? As duas teorias mais importantes para o surgimento da doença hemorroidária hoje em dia é o esforço defecatório, a principal, faz com que elas vão se dilatando, a hiperarterialização também, elas vão se dilatando e elas passam a cair para o interior do canal anal. Aí elas podem sangrar na passagem das fezes e podem prolapsar na evacuação e voltar. Então, prolapso e sangramento é o que acontece com a hemorroide interna. Já a hemorroide externa, o que acontece? Ela vai dilatando, você tem um traumatismo, esforço para evacuar, tem um rompimento de um vaso, dá uma trombose com inchaço aqui. Então, crises de dor e abaulamento anal, hemorroide externa. Prolapso e sangramento, hemorroidas internas. São duas coisas diferentes. Então, todos temos hemorroidas. Quando aparecem dor, abaulamento, prolapso, sangramento, se dá a doença hemorroidária. Ok? Então, hemorroidas, o termo se origina assim, erroneamente, né, de uma coisa chamada corrimento de sangue, né? São coxins altamente especializados do canal anal. E tem certa importância da continência, como falei para vocês, né? E protege um pouco o esfíncter dos traumas. Os sintomas, dilatação, prolapso, sangramento e crise de trombose, são sinais relacionados à degeneração. No exame físico, como eu diferencio a hemorroide externa do hemorroide interna? Prolapsada. A hemorroide externa, ela é recoberta pela pele. A hemorroide interna, ela é recoberta por mucosa. Então aqui temos hemorroida mista, tem componente externo e componente interno. Aqui é a doença hemorroidária externa. Então você tem a interna, a externa e a mista. Apenas para as hemorroidas internas, nós temos a graduação de graus 1 a grau 4. Então, hemorroida interna grau 1. O paciente refere um sangramento indolor. O sangramento das hemorroidas não é venoso, ele é arterial, que elas são hipervascularizadas por artérias. Então, o sangramento vermelho vivo, rutilante, depois que evacua. O paciente evacua, as fezes passam pelo canal anal, machucam as hemorroidas, ele nota que pinga sangue depois. Isso é o típico da doença orificial, da doença hemorroidária interna, né? Às vezes, além de sangrar, que é do grau 1, seria está dentro do canal anal dilatado, as fezes passam e machucam. Sangra e prolapsa. Então, o paciente fala, olha, eu tenho um sangramento, eu noto que sai uma bolinha do ânus, depois volta sozinha. Sangra, prolapsa e tem redução espontânea, hemorroidas grau 2. No grau 3, sangra, prolapsa e o paciente tem que colocar o dedo para a hemorroida entrar. No grau 4, a hemorroida não entra nem com o dedo, com nada, fica para fora o tempo todo. Note, aqui hemorroidas internas, grau 4, quase não tem nada externo, hemorroidas internas. Aqui grau 1, aqui já são hemorroidas mistas, internas e externas. Grau 4 também é interna, é sempre para fora, ulcerada, machucada. Então, grau 1 sangra. Grau 2, sangra, prolapsa e tem redução espontânea. Grau 3, sangra, prolapsa e tem redução digital. Grau 4, permanentemente prolapsadas sem possibilidade de redução. Então, são os 4 graus da doença hemorroidária interna. Não se aplica a hemorroida externa. Então, as causas, né, o hábito dietético, uma dieta constipante, com esforço evacuatório, causas de aumento da pressão abdominal, né, leva a hemorroida, então precisa fazer, às vezes, muito exercício físico, abdominal, tal, tem uma crise de doença hemorroidária. O próprio ortostatismo, né, se você olhar o macaco veio com o ânus para fora, para cima.
o ser humano ficou ereto. Então, toda a pressão sanguínea aumenta ali naquela região do ânus. A predisposição individual, obviamente, o esforço evacuatório é considerado o principal papel no desenvolvimento da doença hemorroidária. E a degeneração dos tecidos de sustentação e o refluxo arterial. Então, se a gente voltar naquela imagem lá, eu vou falar para vocês que essas hemorroidas, elas são fixas por fibras musculares aqui. Com o passar do tempo com o esforço evacuatório, essas fibras vão rompendo, se chama músculo de Treitz. E aí as hemorroidas vão dilatando e vão caindo do canal anal. Então, essa degeneração das fibras que fixam as hemorroidas à parede do canal anal. Então, sintomas: hemorroidas internas, sangramento indolor e prolapso. Hemorroidas externas, dor e abaulamento anal. Trombose hemorroidária. Então, trombose porque é um trombo, um coágulo sanguíneo. Esse termo trombose, hoje em dia, levanta um medo muito grande dos pacientes por causa da questão da embolia pulmonar, trombose venosa profunda, trombose. Então, os pacientes ficam com medo de trombose. Mas não é uma trombose intravascular. Na verdade, é um hematoma intersticial a trombose hemorroidária. Aqueles vasos se rompem e tem um sangramento intersticial. Fica ali, um sangramento intersticial. Aquele trombo não migra, não emboliza, não faz nada. Então, a trombose hemorroidária. Depois que tem esse sangramento, tem um intenso processo inflamatório associado. Inflamação grande ao redor. E esse processo inflamatório é geralmente o que leva à dor. Tanto que o paciente muitas vezes sabe o evento inicial que levou à trombose. Eu tive uma crise de diarreia várias vezes ao banheiro, ou tive uma evacuação com muito esforço, ou fiquei agachado há muito tempo consertando a tomada, e aí apareceu um nódulo no meu ânus. Aí ficou aquela bolinha me incomodando um pouquinho, depois de 2, 3 dias começou a doer muito. Aí é o processo inflamatório se instalando, né? Então você tem a hemorragia, o trombo, o sangramento, e aí um grande edema ao redor. Esse trombo tem 2 caminhos. Ou ele vai ser reabsorvido aos poucos pelo organismo, ou vai formar uma úlcera que vai expulsar esse coágulo. 2 caminhos. Então, se o paciente apresentar um sangramento depois de uma trombose, é esperado. A gente já orienta o paciente de que isso é uma probabilidade, né? Diagnóstico pela história, né, da doença hemorroidária, e pelo exame proctológico. Exames complementares apenas para diagnóstico diferencial. Vocês devem se lembrar que a doença hemorroidária ela é altamente prevalente. Então, mais ou menos 50% das pessoas vai ter um problema relacionado às hemorroidas alguma vez na vida. Então, metade das pessoas tem uma trombose hemorroidária, tem um sangramento, tem um sintoma de doença hemorroidária durante a vida. É que ninguém fala, ninguém coloca no Facebook, nada disso, né? Mas tem, né? Agora, se você pegar os pacientes mais idosos, por ser uma doença degenerativa, tem muito mais que os jovens. Então, se eu pego um paciente de 50 anos, ou 60 anos, tem um sangramento indolor, vou lá, tem hemorroida. Então, o sangramento da sua hemorroida, não. Eu tenho que fazer uma colonoscopia, porque se eu atribuir aquele sangramento à hemorroida, eu vou deixar de diagnosticar 50% dos tumores coloretais. Porque metade dos pacientes com tumores coloretais têm hemorroidas dilatadas. Então, quando o paciente for mais idoso, você recorre sempre à colonoscopia para a prevenção do câncer, independentemente de ter hemorroida ou não. Num paciente jovem, tem uma história de sangramento anal, eu acho que a doença é artificial. Eu faço exame proctológico, não vejo doença que justifique o sangramento, eu peço colonoscopia para o diagnóstico diferencial. Se eu vejo, não, eu trato direto, não faço mais nada. Mas no idoso, não, tem que pedir sempre a colonoscopia. Então, a colonoscopia sempre nos idosos ou para diagnóstico diferencial. Tá? Como é que é o tratamento da doença hemorroidária? Então, vamos pensar assim, do ponto de vista clínico crônico. Então, o paciente tem queixas crônicas de doença hemorroidária interna. Então, tem sangramento e prolapso. Então, primeira coisa, as medidas higiênico-dietéticas. Dieta rica em fibras e líquido. O paciente não pode ter doença hemorroidária e aquelas fezes no formato Bristol 1, nem Bristol 2. Vai machucar a hemorroida todo dia, vai sangrar e prolapsar. Vai ter esforço evacuatório. Então, você tem que dar fibras, líquido, eventualmente laxantes, para regularizar o hábito intestinal. Com isso, você resolve a maioria dos pacientes com grau 1 e grau 2 de doença hemorroidária. Ele falou, doutor, agora não sangra mais, não sai mais do ânus nada, tá ótimo. Beleza.
grau 1 e grau 2. Esforço evacuatório tem que evitar. Tem que evitar ficar muito tempo no vaso sanitário. Então o paciente está lá. Evacuou, mas está lá, tranquilo, porta fechada, criançada bagunçando na sala, está lá, WhatsApp, livro, lendo. Você evacuou, o ânus abriu, pressão no canal anal 0. Você está lá sentado, o ânus está aberto. O que vai acontecer com os coxins? Vai aumentar o fluxo sanguíneo. Então vão dilatando aos poucos. Então, evacuou, lava, não usa papel higiênico, em cima da hemorroide papel irrita, lava, só enxuga e sai do vaso sanitário para o ânus fechar. Então, evacuação rápida, higiene com ducha ou bidê, sem papel, e sair do vaso sanitário logo. Então, tratar a constipação, não demorar no vaso sanitário, não ter esforço evacuatório. Medidas dietéticas. Medicamentos não tem muito efeito. As pomadas tópicas, elas ajudam na fase da trombose, de uma irritação, está com dor. Elas geralmente têm o quê? Elas têm um anestésico tópico, xilocaína ou xixocaína, é o que eles têm mais comumente, associado a um trombolítico ou a um corticoide. É o que tem em todas essas pomadas proctológicas. Então, na fase está um pouco inflamada, o corticoide desinflama, os medicamentos trombolíticos ajudam a reabsorver o coágulo. Então, nas fases de crise, você usa essas pomadas. Mas no uso crônico, não tem muita razão de você usar essas pomadas. Medicação por via oral também, só na trombose. Né? Então, tratamento crônico. Um paciente que tem, por exemplo, sangramento e prolapso com redução espontânea, grau 1 e grau 2. Tratamento inicial, medidas higienodietéticas. Reduziu, normalizou, óbvio, não normalizou, aí eu vou partir para procedimentos ambulatoriais. A ligadura elástica. Ontem eu fiz 3 ligaduras elásticas. O paciente não tem dor nenhuma. Por que não tem dor? Porque é acima da linha pectínea. Então, só é indicado para hemorroidas internas. Eu pego uma pinça, puxo a hemorroida, boto dentro do aparelhinho e solto um elástico. Ligadura dupla com elástico vai necrosar a hemorroida. Então, aquele prolapso está caindo, quando eu puxo, já fixo aqui em cima, aquela hemorroida dilatada degenerada vai necrosar e cair. Então, eu resolvo grande parte das hemorroidas grau 1 e grau 2 que não melhoraram com medidas higienodietéticas. Eu uso muitas vezes hemorroidas mistas, ou grau 3, grau 4, em pacientes com más condições clínicas, nos quais o sintoma preponderante é interno. Eu tenho hemorroida mista, mas incomoda o senhor essa pega? Não. Teve crise de trombose? Não. Não, o problema é que eu sangro sempre, doutor. Então você vai lá e liga a parte interna, melhora o sangramento. Em pacientes com alto risco cirúrgico, mais velhinhos, tal, acaba fazendo muito isso aí também. Então, a ligadura elástica melhora o quê? Melhora o prolapso da hemorroida interna e melhora o sangramento. Você tem crioterapia, radioablação, com laser, tudo o mesmo princípio, tá? Se usa ambulatorialmente, sem anestesia, sem nada, e não tem um resultado ótimo. E a cirurgia, quando se indica? Então, trombose de repetição. Você tem uma hemorroida externa pequenininha. Doutor, 4, 5 vezes por ano tenho crise de trombose. Vamos mudar os hábitos higienodietéticos. Corrige o intestino, usa papel higiênico, continua tendo crise de trombose, vai ter que ser retirada aquela hemorroida. Então, crise de trombose de repetição. Hemorroidas internas grau 3 e grau 4, que geralmente não responde à ligadura elástica ao tratamento comum. Ou quando você tem qualquer tipo de hemorroida que não responde ao tratamento clínico. Aí você indica o tratamento cirúrgico. Né? Tratamento cirúrgico clássico é a ressecção. Então a gente tem as posições mais comuns da doença hemorroidária, são lateral esquerda, anterolateral direita e posterolateral direita. São os 3 mamilos clássicos mais comuns. Aí você pode fazer a ressecção desses mamilos degenerados com ligadura na base. Né? Então você pode ressecar, liga a base das hemorroidas e deixa aberto ou fecha com sutura. Tem a técnica aberta, que é a técnica de Milligan Morgan, e tem a técnica fechada, que é a técnica de Ferguson, e que é a minha preferência. Então são as maneiras de você fazer a cirurgia de hemorroida. Mas por que você deixa aberto? Deixa aberto para drenar, para não infeccionar. Por que você fecha? Para cicatrizar mais rápido, para sangrar menos. Quando você fecha, 40% das vezes abre. Mas fica igual aberto. Então são maneiras de você fazer a cirurgia, tá?
As duas têm vantagens e desvantagens, cada serviço faz de um jeito. Então isso aqui é hemorroidectomia. Ela é utilizada para hemorroidas internas, externas, mistas, todo tipo. Tira a hemorroida, acabou. Resolve o problema. Uma técnica excisional, ressecção do tecido hemorroidário doente. Tem uma outra técnica que começou no Brasil em 2002, que é a técnica de Longo, no PPH, Procedure for Prolapsed Hemorrhoids, ou a anopexia mecânica. Você vai, através de um grampeador, faz uma sutura em bolsa, joga a sutura em bolsa dentro do grampeador, grampeia e corta, e você corta o tecido hemorroidário, geralmente, e o tecido do reto baixo que tem ali ao redor do canal anal. Faz na parte alta do canal anal o grampeamento. Pega um pouco da hemorroida sempre, mas pega mais o reto. Com isso, você interrompe o suprimento sanguíneo arterial do paciente e você puxa as hemorroidas que estavam prolapsadas. Por quê? Porque você retira uma faixa de tecido que está dentro do grampeador. Então você tem esse movimento e você tem as hemorroidas ficando murchas. Então é isso que você faz. Uma ressecção em faixa. No reto baixo, na parte cranial do canal anal. Com grampeamento. Essa técnica, por ser toda para cima da linha pectina, teoricamente tem menos dor. Às vezes dói pra caramba, tá? Mas, teoricamente, tem menos dor. Existem outras técnicas. Tem essa técnica da desarterialização. Você bota um aparelhinho com Doppler, acha a artéria que irriga a hemorroida, aí você dá uma ligadura cirúrgica com 2 pontos da artéria e vem com um chuleio simples depois, até um pouco acima da linha pectina. Aí você liga esse chuleio com esse, tem esse movimento, elevando a mucosa e murchando a hemorroida. Então também faz uma anopexia e faz uma desarterialização da hemorroida. Você não tira material nenhum. É uma ligadura cirúrgica. É um método não excisional. Tem umas 30 técnicas diferentes. Por que tem 30 técnicas? Porque nenhuma é ótima. Para vesículas tem uma técnica, colestectomia, acabou. Para apêndice, apendicectomia. Porque são ótimas. Você tem 1000 técnicas para cirurgia, porque nenhuma é 100%. Então, para cada paciente, você vai usar uma técnica que você acha mais adequada. Ok? Pós-operatório, o paciente geralmente tem muita dor em todas as técnicas. Essas técnicas não incisionais, de grampeamento, que mexem só na parte interna, teoricamente tem um pouco menos de dor, mas tem dor ainda. Normalmente eles têm bastante dor na primeira semana, dor praticamente contínua, constante, tomam muitos remédios, às vezes têm dificuldades para evacuar, e depois de uma semana ficam tendo dor toda vez que evacua, até cicatrizar, que pode demorar 1 mês a 3 meses. Então, o pós-operatório é complicado. Só se indica cirurgia nos pacientes que você realmente não tem sucesso com as medidas clínicas. As complicações da cirurgia pode ser uma fissura no local que você tirou a hemorroida, ficar uma fissura crônica, pode ter uma lesão do músculo da incontinência fecal, ou bragásia, da incontinência anal, ou você pode retirar a mucosa demais e dar uma estenose no estreitamento do ânus. E o paciente fica com dor toda vez que evacua. Então são complicações graves, de difícil tratamento, todas elas. Muito bem, vamos falar de outras doenças orificiais, falar de fístulas e abscessos perianais. Então, uma fístula é uma comunicação anormal entre duas superfícies. No caso das fístulas perianais, entre o canal anal e a pele da região perianal das nádegas. Então, esse túnel aí fica com resquícios de fezes, de secreção das glândulas, e pode infeccionar e virar um abscesso perianal. Então, aqui nessa foto, por exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4 orifícios fistulosos e aqui um grande abscesso perianal. Tumefação, dor. Quando o paciente chega no pronto-socorro, fala para você, eu estou com dor na região do ânus, muito forte, não consigo sentar, você levanta a hipótese para 2 doenças. Uma trombose hemorroidária externa ou um abscesso perianal. Aí você pergunta, mas é bem na borda do ânus ou é mais para o lado? Você tem febre, mal-estar, moleza? Não, não tenho. Já teve isso antes, tinha uma bolinha no ânus. Você percebe nessas 2 hipóteses, uma trombose hemorroidária ou um abscesso perianal. Então tem aqui fístulas e abscessos, que são geralmente a mesma doença.
Como se formam essas fístulas, né? Elas podem se formar por neoplasia, por radioterapia, por doenças granulomatosas, por infecções crônicas, ou pela teoria criptoglandular, que é a mais comum. Então a gente sabe que no canal do ânus ali tem aquelas criptas e as colunas. E cada cripta tem uma glândula. Aquela glândula, que é o número de 6 a 20 no ânus, na média 12, ela secreta um mucozinho que vai lubrificar a passagem do ânus. Se você tem um acúmulo de secreção ali, esse acúmulo de secreção, pelo contato com o canal anal, pode infeccionar e dar um abscesso. Ao invés de drenar para dentro do ânus, drena para fora da região perianal. E causa essa comunicação anormal entre o ânus e a pele da região perianal. A teoria criptoglandular, que as criptas de Morgane sejam a origem das fístulas, ela explica mais ou menos 85% das fístulas. O restante, você pode ter um condiloma que obstrui uma glândula, você pode ter uma fissura anal crônica, cicatrizes, cirurgias prévias, você pode ter a doença de Crohn, causa das fístulas, pode ter tuberculose, radioterapia, neoplasias, então tem várias outras causas para fístula, né? O quadro clínico do abscesso é simples, é tumefação, abaulamento, dor, calor, rubor e sinais inflamatórios sistêmicos. Da fístula, o paciente pode se queixar de uma nodulação perianal ou de exudação perianal, ou saída de sangue perianal. O que passa? Então aqui nós temos uma fístula, vejam, o paciente se queixa de um abaulamento, você vai explorar e você vê uma comunicação entre o canal do ânus e a região perianal. Uma fístula perianal. Aqui é uma fístula simples. Provavelmente você tem uma fissura anal crônica que ela cicatrizou com a mucosa e a pele por cima e deixou um túnel aqui. Uma fístula submucosa simples. Mas nem sempre essas fístulas são simples. Elas são complexas. Elas podem ter trajetos múltiplos. Então, sai aqui para uma loja, essa loja deve para cá, uma loja grande com vários orifícios. Então, pode ter trajetos múltiplos das fístulas perianais, né? São as fístulas complexas. Então, as classificações das fístulas podem ser submucosas, interesfincterianas, são as mais comuns, que é entre o esfíncter interno e externo. A glândula drena entre os esfíncteres e sai pertinho do ânus. Pode ser transesfincterianas, quando passam pelo esfíncter interno e externo e saem por fora. Essas têm um risco maior de incontinência, né? E pode ser supraelevadores, quando elas sobem para cima do elevador, fazem uma loja na cavidade pélvica e depois descem por fora. Então aqui, geralmente nas criptas de Morgane que se formam as fístulas, elas podem seguir um trajeto transesfincteriano, um trajeto interesfincteriano, eles podem ter um trajeto supraelevador, né? Ou pode ter um trajeto submucoso, que é o mais simples. Uma das grandes dificuldades que nós temos no tratamento dessas fístulas é saber exatamente qual o trajeto que ele está fazendo. Porque é um trajeto não anatômico. Ele vai juntando secreção e vai drenando para onde está mais fácil. Então, um erro que pode acontecer no tratamento é você tratar um trajeto falso. Você forçar um trajeto, pegar um trajeto errado e o trajeto verdadeiro ficar lá. Aí você trata o paciente e tem recidiva da fístula. Então, o Goodman, ele fez a seguinte regra. Ele ia observando os pacientes assim em posição ginecológica, ele viu que as fístulas que são anteriores, na parte da frente do canal anal, costumam drenar para a glândula mais próxima, num trajeto radial. E as fístulas posteriores do canal anal costumam drenar para a glândula da linha média posterior. Entendeu? É isso. Algumas fístulas que distam mais de 3 centímetros do ânus podem assumir um trajeto de ferradura e drenar para a linha média posterior. Isso é a regra de Goodsall-Salmon, são dois autores. Então, na fístula tem vários tratamentos. Se a gente fala que hemorroida tem vários tratamentos, fístula tem muito mais. Um tratamento que Hipócrates documentou, né? Porque não foi ele que criou tudo, né? A medicina hipocrática existia, ele foi o primeiro que escreveu tudo, né? Então, na época da medicina hipocrática, se colocava um sedenho, que é passar um fio, na época era uma crina de cavalo, pelo trajeto da fístula, deixa drenando aquela fístula e vai tirando o sedenho, o fio.
Isso até hoje se usa, é o mais usado. Então você vai, drena através da fístula, drena a infecção, e faz com que o fio venha cortando o músculo do esfíncter. Vocês imaginem uma pedra de gelo. Se eu pegar um gelo e serrar o gelo de uma vez só, vai romper a pedra de gelo. Um bloco de gelo. Se eu todo dia serrar 1 centímetro do gelo, vai formando gelo em cima e eu consigo passar uma serra de cima a baixo no gelo sem que rompa o gelo. O sedenho tem esse princípio. Você tem um músculo esfincteriano aqui, eu passo um sedenho por fora do músculo. Todo dia eu corto um pouquinho do músculo. Em 2, 3 meses, eu consegui cortar o músculo e cicatrizei a parte de cima, sem que os cabos do músculo se afastem. É um princípio teórico interessante. Na prática, sempre que você corta o músculo, que ele cicatriza, ele para de contrair. Então você perde a função daquela região do esfíncter e da região ao redor. Sempre compromete a continência. Então, o sedenho, né? Em 2 tempos, você passa. Se a fístula envolver uma parte pequena, menos de 30% do esfíncter, né? For no homem, a parte anterior, na mulher é bem fininho o esfíncter, a parte posterior é maior. Uma fístula posterior, pega menos de 30% do canal anal, pega só o esfíncter interno, você pode cortar de uma vez só e fazer a fistulotomia. Se pegar mais que isso no paciente idoso com incontinência, você não faça isso. Faça sedenho ou as outras técnicas, botar cola, botar plug, tem fazer um retalho e fechar o orifício interno, tem fistuloscopia, tem laser, tem um monte de coisa para fazer. Mas então a cirurgia em um tempo só, que é abrir a fístula para os pacientes com baixo risco de incontinência, quando a fístula não pegar muito músculo. Qualquer coisa que pegou mais músculo, cirurgia em 2 tempos ou técnicas alternativas. Que essa paciente, por exemplo, ela tinha várias cicatrizes. 1, 2, 3. Daí, o que ela tinha? Uma loja gigante aqui, que drenava, ó, um trajeto por dentro do ânus aqui, tinha outro trajeto para cá, e essa loja. Então, em abrir, lavar bem, colocou um complexo, os sedenhos foi fechando, ela ficou sem incontinência, graças a Deus. Para os abscessos, é fácil a conduta. Qualquer abscesso, qualquer lugar, qualquer conduta, drenagem externa. Abre o abscesso, drena e lava. Lembrando que, às vezes, você consegue identificar a fístula que deu origem ao abscesso. Se a fístula for óbvia, você pode até drenar, mas pesquisar, tentar achar o trajeto da fístula na vigência de abscesso, você quase sempre faz falso trajeto e não melhora, não diminui a chance de recidiva. Então é melhor só drenar e observar se o paciente desenvolve uma fístula crônica depois ou não. Geralmente não desenvolve. Fissura anal, outra doença, né, do canal anal. Então a fissura, percebam já que ela se dá abaixo da linha pectínea. Então uma ferida em forma elíptica, crônica, que costuma aparecer na linha média posterior, na parte de trás do canal anal, que é justamente a parte mais isquêmica do canal anal, com menor irrigação sanguínea. Então a passagem de fezes machucando ali leva a uma ferida, uma contração involuntária do esfíncter anal interno. Se a contração é involuntária, veja, minha mão aqui tem sangue, essa outra aqui fica mais branca, com menos sangue. Então a contração involuntária dá uma isquemia do canal anal. Isquemia não cicatriza a ferida, mais dor, mais contração, mais isquemia. E a ferida se torna crônica. Então a fissura anal é uma ferida anal crônica, muito dolorosa, relacionada ao traumatismo do ânus e hipertonia do esfíncter interno. É comum em pacientes constipados. Se você tem fissuras anais em posições anormais, que não são a linha média posterior, onde elas estão em 90% das vezes, nem anterior nos outros 10% das vezes, pense que esse paciente pode ter uma doença inflamatória intestinal, pode ter uma doença sexualmente transmissível, pode ter outra coisa. Então, fissuras indolores e fissuras em posições anormais podem ter outros diagnósticos, que não a fissura anal simples. Então, a hipertonia do esfíncter talvez não seja a causa da fissura, mas ela perpetua a fissura, né? E qual é o quadro clínico da fissura anal? É dor anal. Então, o paciente fala para vocês assim, ó, o que você tem no ânus? Tem um sangramento, você pensa em hemorroida, né? Como é que é o sangramento, doutor? Eu evacuo, dói muito meu ânus na hora da evacuação e sangra. Depois fica doendo algumas horas. Isso é fissura anal. Hemorroida não é assim. Hemorroida sangra,
de forma indolor, a hemorroida interna. A hemorroida externa não sangra, é recoberta de pele, ela tem crise de trombose. Se a hemorroida externa tem dor anal, tem. Então, eu estou com dor anal há uma semana, tenho uma bolinha no ano doendo, não para de doer, é uma dor contínua. Essa dor, a defecação, que persiste por algumas horas, associada a sangramento, é fissura anal. A hipótese diagnóstica. Então, dor na passagem das fezes associada a sangramento. Também vermelho vivo, rutilante e terminal. Na fissura aguda tem apenas a ferida, mas a gente tem a fissura crônica, que tem a tríade clássica da fissura anal. É uma prega de pele, é um plicoma anal. Toda prega de pele na borda do ânus é plicoma anal. Esse plicoma, ele pode ser uma hemorroida que dilatou e murchou e ficou a prega de pele, que é um plicoma hemorroidário, ou ele pode ser um plicoma inflamatório ou cicatricial, na doença inflamatória intestinal, ou, por exemplo, na fissura. O organismo tenta cicatrizar a fissura, mas ele vai crescer numa pele fora do ânus e a fissura lá dentro não fecha. Né? Mesma coisa, o plicoma aqui, a fissura anal e a papila anal hipertrófica, logo acima. É uma tentativa do organismo de fechar a fissura sem conseguir, porque o canal anal está fechado, então faz uma papila em cima e um plicoma embaixo. Isso nas fissuras crônicas. Então, plicoma sentinela, é sentinela porque o ânus está fechado. Você vê que tem um plicoma. Aí você abre o plicoma, tem uma fissura. Ele está demarcando o local da fissura. Papila anal hipertrófica ferida. O exame complementar é o exame físico apenas. Se houver dúvidas, para fazer biópsia para anátomo patológico, pode ser uma úlcera maligna, pode ser uma DST, etc. Fazer uma biópsia para exame microbiológico ou anátomo patológico. E você pode, eventualmente, pedir uma manometria, se você quiser, por exemplo, fazer uma cirurgia, está na dúvida se tem hipertonia ou não, se o paciente tem algum certo grau de incontinência, às vezes você pede a manometria no retal, mas não é tão comum. O tratamento inicial, baseado em quê? Evitar o trauma anal, então correção do hábito de higiene dietético, correção da constipação intestinal, fezes macias e emolientes fecais, banhos de assento com água morna. Então você vai ver que sempre a pessoa fala, fazer banhos de assento com água morna, etc. Mulher que tem parto normal, crise hemorroidária, faz banho com chá de camomila. A água morna relaxa o esfíncter interno do ânus. Relaxando o esfíncter interno, diminui a hipertonia e a dor, que acontece tanto na fissura quanto na hemorroida. E na crise de trombose hemorroidária, ajuda a reabsorver mais rápido o coágulo. Então, é um tratamento da trombose hemorroidária, você faz o quê? Banho de assento com água morna, você faz anti-inflamatórios por via oral, analgésico, tudo isso aí faz parte do tratamento clínico da trombose hemorroidária. Na fissura anal, é muito importante o banho de assento, porque relaxa o músculo, melhora a circulação sanguínea e facilita a cicatrização. Além disso aí, depois do banho de assento, a gente passa uma pomada dentro do canal anal, miorrelaxante. A gente usa geralmente um bloqueador de canal de cálcio, diltiazem. Pode usar o dinitrato de isosorbida também. Nos pacientes que não respondem, a gente faz a esfincterotomia interna, corta o esfíncter para relaxar o músculo, ou faz um retalho e cobre a fissura. Então, medidas de higiene dietéticas, banhos de assento com água morna, correção da constipação, que é muito importante, e drogas miorrelaxantes tópicas, né? Dinitrato de isosorbida, diltiazem a 2% tópico. Na cirurgia, tirar a fissura, cortar o esfíncter interno e, eventualmente, você pode aplicar um botox no esfíncter interno também, ao invés de cortar. Aqui está a cirurgia clássica, você corta, né, no comprimento do ânus, menos de 50% do esfíncter interno sempre. Então, você corta aqui e você relaxa justamente a parte onde tem a fissura. Então, você corta todo o esfíncter interno, né, na espessura, mas não no comprimento. Muito bem, vamos ver algumas questões aqui de doenças oficiais, tá? Um homem de 40 anos veio ao consultório queixando-se de dor anal intensa e evacuação, acompanhado de sangramento discreto, com aproximadamente 6 semanas de evolução. Devido à intensidade da dor, o exame proctológico foi prejudicado, tendo sido recomendado o exame sob anestesia. Assinale a alternativa correta com relação ao diagnóstico mais provável e a terapêutica recomendada. Então, os diagnósticos eles falam em fissura anal, fístula anal, abscesso anal, trombose hemorroidária e abscesso anal. Primeira coisa, um abscesso dura 6 semanas? Não, gente. Abscesso é 1 semana e drena espontaneamente. Ou dá um Fournier. Então, não é abscesso isso.
Então vai ser fístula ou trombose hemorroidária. A trombose hemorroidária tem uma semana de dor intensa, depois vai diminuindo a dor e fica aquela bolinha, depois de um mês a trombose acaba sendo reabsorvida. Não parece ser uma trombose hemorroidária. Então ficaremos com fissura anal ou fístula anal. Fístula da dor? Não. Fístula da dor quando tem abscesso. Fístula dá uma secreção purulenta, ou irritação, ou dermatite. Não. Então temos uma fissura anal. Dor à passagem das fezes com sangramento associado. Então, fissura anal. Qual é o tratamento, né? O tratamento inicial sempre vai ser clínico. Tem opção de tratamento clínico aqui? Não tem. Então, vai ser fissurectomia anal da fissura. Mas o que esse paciente tem é fissura. Então, sempre tratamento clínico inicial, depois cirurgia, se não responde. O tratamento clínico para fissura anal é de 6 a 12 semanas. Prolongado, demora a cicatrizar. Então, a gente sabe que uma fissura, a única que tem fissura é essa aqui, marca a letra A. É o tratamento cirúrgico retirado da fissura, mas não seria o ideal nesse momento. Um paciente de 44 anos, biólogo, diabético, informa dor na região anal há 8 horas com mal-estar e febre. Então, dor anal há 8 horas, trombose ou abscesso, já penso, há 8 horas. Mal-estar e febre, mais para abscesso, tá, gente? Do que para trombose. Tem febre, né? Parece um processo infeccioso. Ao exame, induração perianal com dor, calor e rubor. Todas as características inflamatórias. Sem sinais de flutuação. O toque doloroso sem massa. A conduta mais segura deve ser a administração de antibiótico na tentativa de regressão. Colocação de calor local ou banho de assento até que ocorra flutuação. Punção para identificação da loja, seguida de drenagem e solicitar hemograma com leucograma, glicemia, ultrassonografia, além de reavaliação em 12 horas. Então vejam, nós temos um abscesso perianal num paciente diabético. O abscesso perianal sempre é uma emergência. Muito mais nos pacientes imunossuprimidos e diabéticos, em que há a chance maior da chamada síndrome de Fournier, que é uma gangrena que dá no períneo e que é uma fasciite necrotizante gravíssima. Então, nesses pacientes, não pode esperar. Imediatamente coloca no centro cirúrgico, exame sob narcose, dá muita dor, você punciona, acha a loja e drena, tá? Para um dono de bar suburbano, a saúde estava sempre em segundo plano. Ele ficava de pé por horas, estava acima do peso ideal e era constipado crônico. Num domingo, suas hemorroidas internas causaram-lhe inabitual incômodo. E, algo constrangido, foi à clínica perto da sua casa. O chefe do plantão escreveu na papeleta que se tratava de um caso em grau 2, o que denota as seguintes características para os vasos hemorroidários. Ponto. Então, você pode discutir algumas coisas. Vasos hemorroidários, não. Vasos hemorroidários são vasos retais. Então, aqui são os coxins hemorroidários. Não são meio mas tudo bem. Hemorroidas internas grau 2 é o que, gente? Aqui, prolapsa e tem redução espontânea. Então, prolapso, sangue, tem redução espontânea. Grau 1, sangra, mas não prolapsa. Grau 3, sangra, prolapsa, mas redução digital. Grau 4, não tem redução. Então, rompe-se se houver eliminação de fíbulos. Seria grau 1. Ficam confinados ao introito anal, mas podem trombosar. Né? Isso aqui, geralmente é externa. Sangram apenas esse processo inflamatório agudo. Sofrem prolapso com os esforços, porém se reduzem espontaneamente. É o que é o grau 2. Então, diferenciação de hemorroida interna, externa, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, importante vocês saberem. Doença hemorroidária de grau 3 significa hemorroidas internas proeminentes, prolapso hemorroidário interno encarcerado, grau 4. Encarcerado que não é redutível, grau 4. Plicoma, não. Plicoma é hemorroide externa ou é processo inflamatório do ânus. Plicoma sentinela associada com a hemorroidária externa, hemorroide externa ou sentinela de uma fissura, não é? Trombose hemorroidária pode ser interna ou externa, geralmente é externa. Prolapso hemorroidário interno que requer redução anual, é grau 3. Com relação às fístulas anorretais e sobre a regra de Goodsall-Salmon, assinale a alternativa correta. A. Fístulas anteriores com orifício externo a mais de 4 centímetros da borda anal possui orifício interno localizado na mesma orientação do orifício externo. Então, quando é mais de 3 centímetros, eles podem assumir aspecto de ferradura e drenar para a linha média posterior. Fístula
fístula com orifício externo localizado posteriormente possui trajeto curvilíneo e seu orifício interno localiza na linha mediana posterior. Isso está correto. Letra C. Fístulas com orifício externo localizado anteriormente possuem trajeto curvilíneo, não, retilíneo, para a glândula mais próxima, está errada. Letra D. Fístulas com orifício externo localizado anteriormente possuem trajeto retilíneo e seu orifício interno localiza na linha mediana anterior, não, na glândula mais próxima. Na linha mediana são os posteriores. É curvilíneo posterior. O anterior é retilíneo para a glândula mais próxima. Não é para a linha média anterior, está errado. Fístulas com orifício externo localizado posteriormente possuem trajeto retilíneo e seu orifício interno localiza na mesma direção, não. É curvilíneo para a linha média posterior. Então, correto só a letra B. Tem que saber entender bem a regra de Goodson-Salmon, que tem caído bastante em prova de residência. Em relação à fissura anal, são feitas as seguintes assertivas. 1. A localização mais comum é a comissura posterior do ânus, sim. 90% comissura posterior, 10% anterior. Por quê? Porque é o local mais isquêmico do ânus. 2. Em pacientes com essa patologia, observa-se hipertonia esfinteriana às custas do esfíncter interno. Sim. O tônus do canal anal é dado pelo esfíncter interno. O tônus é assim. O status dele está fechado involuntariamente. O esfíncter externo é voluntário. Você contrai e relaxa. O esfíncter interno é involuntário. Ele tem um tônus basal e ele relaxa com certos reflexos. Como, por exemplo, a distensão do reto. O tônus é sempre relacionado ao esfíncter interno. Certo, tem hipertonia do esfíncter interno. Perfeito. O uso de nitratos e bloqueadores de canal de cálcio tópicos pode produzir cicatrização da fissura. Corretos 1, 2 e 3. São relaxantes do esfíncter anal interno. A indicação do tratamento ambulatorial por meio de colocação de ligadura elástica é recomendada para os portadores de que tipo de hemorroida? Primeiro, ligadura elástica só interna, porque é acima da linha pectínea. Se pegar uma hemorroida externa para ligadura elástica, o cara tem uma dor intratável, com o negócio preso na borda do ânus, dói muito, não dá. Então, externa errado, externa errado. Então, mistas ou internas? Mais internas. Internas hemorrágicas, perfeito. Mistas trombosas, não, trombosado não pode colocar. Porque se o trombosado é duro, o elástico não pega. Então, internas hemorrágicas. Muito bem, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Pausa para o almoço. Vocês voltam aí com a segunda parte do curso à tarde.